Segundo a Lei de número 11.445 de 2007, todos os cidadãos têm direito a saneamento básico, mas metade da população brasileira não tem acesso a tais diretrizes, e isso acarreta em diversos tipos de doença e a poluição do meio ambiente, fazendo assim a diminuição de qualidade de vida da população. Como as cidades brasileiras se enquadram no padrão tido como modelo para a efetivação das políticas do direito a um ambiente ecologicamente equilibrado? Elas devem cuidar dos principais fatores que levam a cidade a não ser enquadrada nessa condição. E aí, quando a gente fala dessas ações que as cidades precisam tomar, são principalmente em relação aos resíduos sólidos que são produzidos nas cidades. A maioria das cidades brasileiras elas não tem aterro sanitário, né? Tem lixões a céu aberto, que são um problema ambiental, porque aí é um lugar de proliferação de vetores, né, e contaminação do solo, né, através do chorume, do lixo. Outro problema é com relação ao esgotamento sanitário. A maioria das cidades brasileiras não tem tratamento de esgoto, né? Tem coleta e transporte e lança esses esgotamentos nos córregos, nos rios, que vai trazer um impacto ambiental para esses corpos receptores. Então, as cidades, para se enquadrar nesse contexto, elas precisam tratar dessas questões que são cruéis para o meio ambiente, e nem só essas, mas as cidades elas precisam trabalhar com a cultura também de se produzir menos lixo, porque se produz muito lixo nas cidades. E para que isso seja feito é necessário que sejam implantadas coletas seletivas e reciclagem de lixo, porque tem lixo que vai para o aterro sanitário que poderia ser reutilizado. Então, redução da produção de resíduos sólidos, destinação adequada desse resíduo sólido e tratamento de esgotamento sanitário, acho que são os pontos fundamentais para que as cidades se enquadrem nesse contexto. Mais de 30 milhões de brasileiros não têm água potável em casa. 49,7% da população brasileira não tem tratamento de esgoto. A partir dessas informações, é possível dizer que Bicaraí contribui para esse levantamento de dados? Sim, Bicaraí, assim como a maioria dos municípios brasileiros, se enquadra nesse contexto. Porque saneamento básico, né, tratamento de água, esgotamento sanitário, são obras que envolvem recursos muito, muito altos. Geralmente são projetos que são bancados pelo governo federal, e assim como a maioria dos municípios, Ibicaraí também não trabalha com planejamento, né? Não trabalha com elaboração de projetos para captação de recursos para que sejam investidos nesse contexto de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Geralmente, quando o governo federal lança um pacote de investimento na área de saneamento básico, o governo federal dá um prazo muito curto para que sejam apresentados os projetos. Então, quando o governo libera os editais, aí os municípios vão buscar correr atrás para a elaboração desses projetos. Como o prazo dado pelo governo a partir do momento da abertura dos editais é curto, geralmente os municípios perdem recursos porque não dá tempo da elaboração. A partir da Lei 11.445 de 2007, que trata da universalização dos serviços de abastecimento de água, né? Então, o governo tem trabalhado com um cuidado muito grande na liberação de recursos. Antigamente, os recursos eles eram liberados independente de ter projetos ou não. Hoje o governo federal só libera recursos mediante a apresentação e aprovação desses projetos, o que a maioria dos municípios não trabalha com esse planejamento. Talvez porque o investimento em projetos também não é baixo e os municípios ficam sem querer fazer esse tipo de investimento. Mas Bicaraí sim, ele se enquadra nesse contexto, sobretudo por causa do esgotamento sanitário, né? Que não tem tratamento na cidade de Bicaraí. O esgoto que ele é coletado, ele é lançado, né, nos corpos receptores do município. Então, nesse contexto, a Bicaraí se enquadra assim. Para que o município receba financiamento para realizar suas obras de saneamento, é necessário apresentar projetos devidamente planejados.
Como essa gestão vem trabalhando no desenvolvimento desses projetos para melhorar a situação da cidade e de seus distritos? Ibicaraí, como a maioria dos municípios, não trabalha com planejamento de elaboração de projetos com antecedência para captar recursos nessa área de saneamento básico. Então, quando o governo ele lança os programas e as prefeituras fazem a proposta, e aí tem lá o item perguntando se já tem projeto, se está em elaboração ou se não tem projeto. Então, se a gente coloca que não tem projeto, nem é selecionado. Então, quando os municípios querem captar o recurso, ele bota lá que já tem projeto ou que o projeto está em andamento. Certo? Mesmo sem ter projeto, mesmo sem estar em andamento. Então, a partir desse momento, o governo dá geralmente 90 dias para que os projetos sejam apresentados. E um projeto de saneamento básico, tratamento de esgoto ou ampliação de sistema de abastecimento de água, para se fazer em 90 dias, é muito apertado. Então, por isso que às vezes os municípios perdem os recursos por não trabalhar com planejamento, elaborando os projetos com antecedência para que quando o governo lance, né, os editais ou abra para que sejam feitas cartas propostas, então os municípios perdem porque o prazo é muito curto. Então Ibicaraí está no contexto da maioria dos municípios, né, não trabalha com planejamento para captação de recursos especificamente nessas duas áreas, que é saneamento básico, que envolve aí tratamento e abastecimento, distribuição de água e esgotamento sanitário. Como você observa a cultura do descarte do lixo em Ibicaraí? Quais são as responsabilidades que o cidadão ibicaraense e os órgãos competentes de nossa cidade devem tomar para tornar as políticas de saneamento básico mais eficientes em nosso município? Bom, a cultura do descarte em Ibicaraí eu vejo que é uma cultura que não contribui muito com a gestão dos resíduos sólidos. Deveria ser uma cultura onde se produzisse menos lixo, onde o cidadão ele fizesse a separação do lixo em sua casa, aqueles que podem ser reciclados daqueles que não podem ser reciclados, né? Então assim, eu vejo que é uma cultura que não contribui, porque se houvesse um trabalho, né, de sensibilização por parte do poder público junto à comunidade para que se fizesse essa separação e que houvesse, né, uma área de destinação desses lixos que foram separados para que ele fosse reciclado, aí sim seria a cultura mais indicada, porque estaria se produzindo menos lixo. Então eu creio que tanto o poder público quanto a comunidade, eles podem contribuir para que melhore essa condição. De que forma? O poder público incentivando a separação do lixo, para que no momento da coleta tivesse menos lixo produzido, assim como o poder público poderia estar fomentando cooperativas para que elas pudessem estar fazendo o tratamento desse lixo que pode ser reciclado através de embalagens onde possam ser vendidas, né, para indústrias que façam reciclagem, né, e estaria também gerando emprego no município. Então acho que tanto o poder público quanto o cidadão eles podem contribuir mais, né, com a geração de menos lixo na cidade. Em relação à distribuição de água potável na cidade, o que você pode pontuar como eficiente e ineficiente? Bom, como eficiente eu posso pontuar a qualidade da água do município. É uma água que é considerada de ótima qualidade, né? Em tempos passados aí a Coca-Cola recebeu um prêmio mundial, né? Inclusive foi até o Japão para poder receber esse prêmio por conta da qualidade da água no município que eles utilizavam. Então é água de ótima qualidade. Existem de vez em quando alguns problemas na distribuição por conta da ineficiência, né? Da readequação do sistema de tratamento. Mas a água de Ibicaraí eu considero um ponto alto assim, de positivo. O que eu considero como ineficiente ainda é que alguns pontos da cidade ainda têm dificuldade em receber água com uma pressão adequada, porque está em uma cota elevada com relação ao reservatório de distribuição. Então, alguns pontos a gente tem uma certa dificuldade em manter um abastecimento constante por conta da localização dessas residências que estão
em pontos mais elevados, mas não quer dizer que eles não recebam água. A gente faz manobras, né, na cidade, onde fecha alguns registros para poder fortalecer a água, né, e essa água chega, fortalecer a pressão da água na rede, e essa água chega até essas residências. Com a Eliana, moradora da rua Paraguaçu, e nós vamos fazer algumas perguntas a ela em relação às condições do rio. Eliana, como você observa a falta de saneamento básico em seu bairro? E o que você acha que é preciso ser feito para resolver os problemas existentes? Eu acho assim que deve ter mais, né, investimento mais nessa área, entendeu? Porque aqui a situação é muito difícil mesmo, às vezes é muito mau cheiro, é muita coisa, entendeu? Até às vezes pra gente almoçar no exato momento que o rio tá aquele mau cheiro é muito complicado. E qual a sua visão sobre as obras públicas de saneamento existentes na cidade? Você conhece alguma? Não, assim no momento. Então acho que a gente poderia dizer que falta da gestão do município mais visibilidade em relação a essas obras. Sim, com certeza. E em relação ao rio, o que você espera para o futuro do rio e para a questão do saneamento básico aqui do seu bairro? Santo Deus, é meio complicado aqui. Porque o rio mesmo tá as traças, tá jogado mesmo. Eu mesmo nesse rio aqui eu tomava banho, nesse rio lavava roupa, lavava prato, tomava banho, que era muito bom esse rio, muito maravilhoso mesmo. E hoje nem chegar perto a gente pode. Chegar perto é doença, é febre, é dor de cabeça, então tá complicado o rio. Você sabia que, por exemplo, se na cidade a gente tivesse uma estação de tratamento de esgoto, a estação ela não resolve 100% os problemas da água, mas iria diminuir, por exemplo, o número de pessoas doentes, né? Com certeza. Isso já iria ajudar a economizar, por exemplo, com saúde, né? Principalmente, né? Saúde. Também a gente ia causar menos problemas ambientais, porque, assim, a água do esgoto, ela pode ser tratada, mas ela nunca volta para o rio 100%, né? Mas uma estação de tratamento já ajuda, porque a água volta para o esgoto, para o rio, mas não volta tão poluída. Não, é verdade, é sim. E foi isso. Muito obrigado pela sua participação. Por nada. Tenha um bom dia. Boa tarde, dona Maria. Boa tarde. Nós vamos fazer umas perguntas para a senhora sobre o saneamento aqui da cidade, viu? Como a questão do saneamento aqui para a senhora, o que prejudica a senhora, em que prejudica aqui da cidade? O rio e esse esgoto aí que nunca faz, né? A água tem dia que vem boa, tem dia que vem barrenta, é um gorro de lama que não tem quem aguenta. E os esgotos aqui a céu aberto tem muito? Os esgotos, esse esgoto geral aí cai todo aqui, é um cheiro mau que ninguém aguenta. O cheiro, né? É. E nesse caso aí, a senhora já pegou alguma doença? Algum parente da senhora já pegou alguma doença? Tá, o chikungunya, quase todo mundo morre aqui, não? Foi mesmo, né? Foi. Lamentável, né? A situação que se encontra, viu? Eu passei, só no hospital, o Gerson Corrêa ali, ó. Me levou umas 5 vezes, não comia nada. Foi tanto que eu fiquei tão ruim, foi obrigada minha menina a mandar buscar para Porto, nós tinha morrido aqui. A senhora tem quanto tempo que mora aqui no bairro? Aqui nesse bairro tem 14 anos. E alguma vez a prefeitura, algum meio assim responsável pelo saneamento esteve aqui para orientar vocês em alguma coisa? Não, quem é que vem aqui? A vida toda foi assim? Encanação, se você quiser fazer encanação, é só jogar pro rio que pode, né? Aqui a encanação é no rio, a minha mesmo. Da pia do banheiro, tudo é pro rio. E desse dia que a senhora se mudou para aqui, até hoje, a senhora viu diferença no rio? Mudou bastante? Mudou que ela tomou baronesa e nunca mais encheu para limpar. E tá aquela imundícia que eles fez dobrar. Com 10 de manhã que a gente abre a porta da cozinha, só encontra barco. E de ferrugem. E o rio, assim, na questão de esgoto, mudou bastante? Vocês tomavam banho aí? Já chegou a tomar banho? Tomava. Aí eu lavava roupa de ganho, quando eu morava lá embaixo. Lavava roupa de ganho, e só se antes chegava a ficar igual um coco. Agora não pode lavar uma mão aí dentro. Lamentável. A senhora, na visão da senhora, assim, para o futuro, a senhora espera que as autoridades façam o que aí com esse rio? Assim, com esse saneamento da cidade? Não sabe nada, que eles nunca fazem nada. Você acha que eles vão fazer nada para ajudar? A gente te agradece por essa entrevista, viu? Muito obrigado. Saneamento básico é fundamental na composição urbana. Por isso, é de extrema importância desenvolver políticas eficientes
pois a Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta que cada R$ 1 investido em saneamento básico, 4 são economizados em saúde. Esse dado demonstra que para todos os cidadãos da nossa cidade possam viver em um ambiente ecologicamente equilibrado, é preciso fazer saneamento básico de forma apropriada.